Afinal de contas, onde se cruza a linha da religião e da ciência? O cientista é também um criador? O cientista pode dar a vida e também salvá-la, não só no isolamento de vírus, nas pesquisas de medicamentos, mas na compreensão do funcionamento do corpo humano. É possível criar corpos. E a alma humana? O que seria a alma humana? Seria apenas funções cerebrais? Estas e outras questões foram levantadas na Ilha do Dr. Moreau. Se você quer entender mais sobre este livro, então vem comigo! Trick or Tricks, gostosuras ou travessuras? Você está no projeto Clube do Terror, que é o clube do livro aqui do canal Portas de Papel. É um clube do livro totalmente gratuito. E eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupinho para você fazer muitas amizades. Vem ler com a gente! A nossa leitura do mês de agosto foi um grande clássico da ficção científica, A Ilha do Dr. Moreau, um livro que trouxe bastante questionamentos. Qual que é o seu nome, amigo? João Pedro. João Pedro? Esse nome é o seu nome de verdade mesmo? Meu nome profissional artístico é Lohane Becanandro Stephanie Smith Bueno de Hahaha de Raiolesa Bela de Esqui. Antes de começar o vídeo, eu quero salientar que esta é uma aula completa de literatura para você que está prestando vestibular, vai fazer um trabalho acadêmico ou quer simplesmente entender realmente as ideias passadas pelo autor neste livro. Então, toda e qualquer ideia apresentada aqui é simplesmente do autor. A Ilha do Dr. Moreau é um livro de ficção científica, uma novela publicada em 1896. É um livro de 172 páginas e faz parte de uma categoria de escrita muito famosa na época: o romance de aventuras em lugares exóticos. Herbert George Wells, ele nasceu em 1866 e desde muito jovem ele teve contato com as embarcações vindas dos portos, já que o primeiro emprego dele foi como aprendiz de negociante de tecidos. O autor lecionou na Grammar School em troca de uma bolsa de estudos para estudar biologia. Ele estudou na Escola Normal de Ciências e foi aluno de nada mais, nada menos do que T.H. Huxley. Ele mesmo, o Thomas Henry Huxley. Foi ele que inventou o termo agnóstico. E também foi um fanático defensor de Darwin na época. Então, só pela biografia do autor, nós vamos tendo noção das ideias que ele tomou contato em sua vida. Eu sou um cara homem, meu velho. Você é o quê? Eu sou um cara homem. Você é o quê? Não me tira de tempo. Aprendendo com um professor de ciências que era fanático defensor de Darwin, aquele mesmo que retomou as pesquisas do pai e trouxe para todo mundo a teoria da evolução, onde o homem teria evoluído de uma classe de primatas. Agora, me diz a verdade, a história do livro já começou a fazer sentido, não é mesmo? O autor fez parte de um movimento chamado Sociedade Fabiana. Esse movimento tinha como idealismo transformar a sociedade da Inglaterra. Ou seja, este é um escritor socialista e ele enxergava o nacionalismo como a causa principal das catástrofes que acometiam a humanidade. Um fato curioso é que em 1896, data da publicação do livro, começava em Atenas a primeira edição dos Jogos Olímpicos. Estávamos no final da Era Vitoriana. Essa época é caracterizada pela supremacia inglesa nos mares, pelas conquistas de colônias na África e na Ásia, o aumento de indústrias e estímulos na arte, ou seja, estávamos na época das navegações. A Rainha Vitória era líder religiosa de uma Inglaterra anglicana.
Também nessa época era comum o circo de horrores, ou seja, pessoas consideradas diferentes, vindas de ilhas ou de outros países, de outros lugares pelas embarcações, eram colocadas em gaiolas, principalmente crianças africanas, e tratadas como animais nas casas das famílias ricas, sem contar também no circo de aberrações, ou seja, pessoas que nasciam diferentes, às vezes tinham uma perna a mais, 2 cabeças. Sim, era comum o nascimento de pessoas assim. E essas pessoas eram apresentadas em circos, em espetáculos, eram chamados circos de aberrações. Olha que tudo isso estava acontecendo no despontar da ciência. Aqui a gente já tinha uma grande pesquisa em medicamentos, Darwin estava provando a teoria da evolução humana, estava despontando ciências como a psicologia, então a gente já tinha os estudos de Freud e Jung. Mas nessa época também era comum, além da dissecação, a vivissecção, ou seja, os animais tinham seus corpos abertos para estudos enquanto ainda estavam vivos. Ou seja, a ciência atingiu um patamar de crueldade, fazendo experiências até mesmo com humanos. Muitas vezes, esses experimentos eram feitos com pessoas vivas, além de animais, simplesmente pela curiosidade do cientista, para saber até onde o ser humano era capaz de suportar a dor, por exemplo. A crueldade nas pesquisas científicas e a falta de empatia foi uma das razões que o personagem principal do texto, o Dr. Moreau, ele foi expulso de Londres, porque nessa época também estava surgindo movimentos a favor dos animais e contra a vivissecção. Se você quer entender um pouco mais sobre vivissecção, é só digitar aqui no Google, que você vai ver imagens fortíssimas. O livro é escrito na forma de um relato de viagem, o que era muito comum na literatura da época. Então, esse narrador, personagem, vai imprimindo no texto todas as suas perturbações psicológicas, e isso faz dele um narrador não confiável e dá a estrutura do texto como se fosse uma miragem, um sonho, um devaneio. O momento histórico é o final do século XIX, que também ficou conhecido como o momento de ouro da literatura de aventura fantástica. Os livros mais famosos que antecederam A Ilha do Dr. Moreau foi A Ilha do Tesouro, A Volta ao Mundo em 80 Dias, A Ilha de Coral, As Minas do Rei Salomão e os livros de Robert Louis Stevenson, R.L. Stevenson, que tem resenha aqui no canal do Livros de Contos. Vale a pena conferir. Essa história é um relato de viagem, uma espécie de carta encontrada pelo sobrinho do personagem principal, o Edward Prendick. O personagem é um náufrago do navio Lady Rain e ele vai ser encontrado à deriva por um barco que estava passando. Então, ele conhece o Montgomery. O Montgomery é um médico que estava a bordo do navio que salva o Prendick. E ele vai dar a ele os primeiros cuidados necessários e vai salvar a vida do náufrago. Só que o Montgomery é um médico veterinário e ele está indo em direção a uma ilha deserta e levando alguns animais para fazer experiências. O Montgomery tem um sócio nas suas pesquisas. Esse sócio é o Dr. Moreau, eles trabalham em conjunto. Durante a viagem, o nosso náufrago vai se deparar com uma criatura bem diferente, mas ele crê que era apenas uma aberração. Então ele vê aquela figura meio humana, meio animalesca, mas era o pensamento da época, então ele crê apenas um homem deformado. E tá tudo bem. Então o Prendick, ele começa a notar certa ostensividade por meio do capitão e dos marinheiros daquela embarcação, com essa estranha tripulação de ajudantes do Montgomery e daqueles animais que estão no navio. O capitão fica muito bravo e quando ele chega na ilha, ele diz o seguinte: eu não estou mais a serviço de vocês, eu não vou colocar mais a minha embarcação a seu dispor, então eu não vou passar mais nessa ilha. E acaba expulsando também o Prendick, dizendo para ele: fica aí com seus amigos. E o dia que passar outro capitão, que passar outro barco, você volta para sua Londres. Ou seja,
o Pendrick vai parar na ilha do Dr. Moreau contra a vontade. Então o Pendrick é levado até o Dr. Moreau pelo Montgomery e acolhido pelo doutor e as suas criaturas estranhas. Aqui nós vamos ter uma relação de mais-valia, ou seja, durante o trajeto, o Montgomery descobriu que o Pendrick foi um estudante de medicina. Então, na concepção dele, o Pendrick seria um outro ajudante e poderia entender o que estava se passando e as pesquisas do Dr. Moreau. No princípio, ele é tratado como um mero convidado, só que ele nota que o Montgomery está trancando ele às chaves e ele também escuta uivos incessantes durante a noite. Então, a experiência dele como estudante de medicina revela que o que estava se passando era uma vivissecção. O nosso personagem vai encontrar naquele quarto vários livros de medicina. Esses livros estão assinados como Moreau, então ele vai recordar das aulas da faculdade aonde ele já tinha ouvido falar desse nome. Moreau é um personagem do final do século XIX que ajudou a cristalizar na mente dos leitores a temática do cientista louco. Esse personagem teria sido expulso pelo Conselho de Medicina por causa das suas pesquisas consideradas antiéticas e abomináveis, segundo a lei de Deus. Lembrando que nós estamos falando numa Londres totalmente anglicana. Um determinado dia, Montgomery esquece a porta aberta e o Pendrick resolve dar uma volta além dos muros para conhecer a ilha. Então, saindo além dos muros do laboratório, o Pendrick vai descobrir que a ilha está lotada de criaturas híbridas, meio humanas, meio animais. Essas criaturas geneticamente modificadas do livro não te lembram uma novela muito bacana que passou no Brasil e foi exibida pela Record? Pois é. Os Mutantes. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O nosso personagem vai viver uma verdadeira aventura com esses seres, com C. Ele vai ser perseguido, fazer amizades e também ter a oportunidade de analisar as leis da vida. Mas afinal de contas, por que essas criaturas tão fortes, cada uma delas dotadas de um certo poder especial, elas não conquistam sua liberdade, sua individualidade? E é aí que o nosso mocinho vai descobrir que esses seres estão sobre a lei. A lei é uma série de normas inculcadas por Moreau a essas criaturas. Essa lei ocorre como uma espécie de lavagem cerebral feita pelo Moreau para poder manipular e dominar esses seres. Essa lei tem como finalidade fazer com que essa nova espécie obedeça ao cientista sob pena de punição. Entre essas criaturas, há uma delas em especial que vai atuar no bando, nessa sociedade de animais, de aberrações, como uma espécie de sacerdote guardião da lei. O interessante é que nós notamos nessa sociedade de criaturas que eles são hostis com os outros seres que não obedecem essa lei, os seres que se deixam corromper pela própria natureza. Os seres que deixam-se corromper pelos instintos naturais são expulsos do bando, são exilados e pagam até mesmo com a vida. Então, nessa lei, esses híbridos não podem se comportar como animais, eles não podem beber água abaixando com a boca, eles não podem andar sobre 4 patas, eles devem falar como os homens e não gruir. O sacerdote da lei fica repetindo essa lei o tempo todo e as criaturas, volta e meia, cantam essas leis em formas de hinos. Sim, e aqui o autor faz 2 críticas muito importantes. A primeira contra a religião e a segunda contra o nacionalismo, o colonialismo. Segundo o pensamento dos cientistas da época, essa fé cega, essas leis impostas por meio da religião acabam emburrecendo as pessoas, já que são leis que não são comprovadas cientificamente,
nem historicamente pela ciência. É uma fé cega, com crenças limitantes, usada para manipular e controlar a população, segundo os filósofos da época. O livro apresenta o choque entre civilizados e primitivos, já que estamos numa época de descobrimento de terras, onde o homem civilizado, o colonizador, chegava nas terras e via o povo, os habitantes daquele local, como animais, como seres primitivos. Então eles traziam as suas crenças, impunham a sua religião na tentativa de civilizar os animais. Então nessas embarcações sempre ia um missionário. O missionário era primeiro a pisar nas terras encontradas, a fixar a cruz e fazer um discurso. Entre linhas, nesse discurso, os missionários afirmavam: estamos aqui para transformá-los em criaturas superiores iguais a nós. A oposição entre homens, animais e a sua miscigenação é um tema comum e clássico na ficção científica. Não podemos esquecer, hora nenhuma nesse livro, que estamos sobre os estudos de Darwin e a sua evolução das espécies humanas. Segundo os primeiros estudos do avô de Darwin, os animais evoluíam até chegar à espécie humana. Mas com o desenvolvimento desses estudos, Darwin isolou apenas um gene, o gene humano, e nessa teoria da evolução das espécies, ele teria considerado que o ser humano teria evoluído de uma raça de símios. No popular, nós éramos todos macacos que fomos evoluindo até chegar a isso que nós somos hoje, a essa espécie humana. Essa evolução se deu quando a nossa espécie precisou alcançar os frutos mais altos da árvore. Então isso fez com que a nossa coluna vertebral evoluísse e assumíssemos uma posição em pé. Então a nossa espécie passou a andar nas patas traseiras e utilizar as patas dianteiras para manusear, colher, descascar os frutos das árvores. Então, isso fez com que o nosso dedo polegar evoluísse, ou seja, nós também só tínhamos 4 dedos nas nossas patas. Então, o nosso corpo se adaptou, criando o 5º dedo. É por isso que a lei dos híbridos aqui neste livro é não andar em 4 patas. E sempre vai tocar no tema 5 dedos no livro. Por isso, os 5 dedos são tão importantes para as criaturas do livro. Isso indica que aqueles híbridos que têm 5 dedos são humanos. Este livro vai perspassar a ideia de espelho reverso, assim como um dos livros mais famosos na época, a qual o H.G. Wells bebeu da fonte, O Médico e o Monstro. No título original, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Assim como viemos da evolução das espécies, então o animal ainda habita dentro de nós. Então, dentro de nós ainda reside o instinto e todas essas características animalescas. Ou seja, a não observância da lei pode fazer nós regredir, ou seja, nós voltarmos a ser primatas, verdadeiros animais. Você já ouviu a frase de que, nossa, a natureza do fulano é muito ruim. Nossa, essa é a minha natureza. Ou seja, os instintos animais naturais ainda estão dentro de nós. E as religiões são um conjunto de leis morais que ensinam o homem a lutar contra a sua própria natureza para humanizá-lo. As leis impostas pelas religiões faz com que nós lutamos contra nossa própria natureza, nosso próprio instinto, que é natural, segundo os cientistas, dos seres humanos. Jorge Luiz Borges, segundo o prefácio do livro, escreveu um artigo em qual disse: o primeiro, Wells, em outras inquisições. O conventículo de monstros sentados, que recitam em voz fanha, noite afora, um credo servil, é o Vaticano e é Lhasa. A caricatura ácida dos rituais religiosos e políticos também não passou despercebida aos contemporâneos de Wells. O jornal
The Guardian, em junho de 1896, também afirmou: seu propósito parece ser parodiar a obra do Criador da raça humana e enxergar de maneira negativa as relações de Deus com as suas criaturas. Todo o livro de Wells é perspassado pela impressão, através dos olhos de Prendick, de que a diferença entre o povo animal de Monroe e nós mesmos é uma diferença meramente de grau e não de essência. Ou seja, a nossa essência é de animais. Trocando em miúdos, o que o escritor, ao escrever aquele artigo, quis dizer é que as religiões são uma espécie de hipnose, de leis inculcadas na cabeça dos homens para fazer uma verdadeira lavagem cerebral. E que isso tudo é puro hipnotismo que é inculcado na cabeça das pessoas através da repetição de certas normas, leis e doutrinas. Que isso nada mais é do que uma espécie de controle mental psicológico. Segundo Jorge Luiz, é uma programação mental, é um controle psicológico para manipular as massas. Isso acaba emburrecendo a população. Essa técnica é utilizada por todas as religiões do mundo. Todas as religiões têm a sua determinada doutrina e a sua determinada lei moral. Segundo os pensadores da época, o homem deve evoluir não pela imposição de leis que vai contra a própria natureza, as próprias propensões, mas sim com a chegada das informações, com as provas científicas, históricas, arqueológicas. O cultivo das virtudes e da humanização do ser deve vir pela compreensão das leis e não por temer certas leis, dogmas e doutrinas, pela comprovação da nossa vida através da história e da ciência. Ou seja, não uma lei cega, onde não há questionamento. É assim porque Deus quis assim, é assim porque Deus falou, é assim porque Deus falou comigo que isso ia acontecer, porque Deus manda dizer, o intercessor sem questionamento. Mas que a vida deve ser compreendida através das informações, dos estudos, do livro, da busca pelo conhecimento. O estudo vai trazer um desenvolvimento lógico do cérebro, e isso também traz o desenvolvimento humano, o desenvolvimento dos pensamentos. Em miúdos, quanto mais informações, estudos, leitura, prática do conhecimento, comprovações científicas, mas o homem desenvolve o seu cérebro, expande a sua mente e desenvolve moral e também virtude. Nós nos humanizamos através do conhecimento. Então, o homem se desenvolve através do estudo e compreensão, e não por leis que são impostas por formas religiosas, impostas pelas religiões, leis muitas vezes descabidas. Antes de continuar, quero fazer uma pausa nesse vídeo para alertar aos polêmicos. Esta é uma aula de literatura e, como professora, eu estou apenas explanando os pensamentos do autor e o que ele quis dizer com o livro A Ilha do Dr. Monroe. Esse é um pensamento crítico do autor, não são meras opiniões minhas. Se trata de um estudo literário, então não alimente a treta, bebê. O homem é dotado por impulsos naturais de sobrevivência, como a caça, a fome, o sexo, a supremacia do mais forte. Isso faz parte da natureza humana. Segundo os cientistas, a espécie humana evoluiu exatamente desafiando essa natureza animal. Para os estudiosos, proibir esses impulsos é o mesmo que semear o pecado entre os homens. Esse foi um estudo bastante pautado na época, principalmente por Freud e Jung, ou seja, em miúdos, aquilo que é proibido é mais atrativo. A sociedade, a política, a religião, a psicologia, o desenvolvimento humano eram pautas comuns para os estudiosos da época. Nós estamos falando no despontar da ciência, no despontar da tecnologia, no despontar da psicologia. Outro ponto abordado no livro é a questão do isolamento, ou seja, o isolamento dessas pessoas, desses seres nas ilhas desertas,
faz com que aquele que tinha um pouco mais de conhecimento, como cientistas, por exemplo, fossem vistos como uma espécie de Deus. Isso faz com que a civilização aumente o discurso da dominação, da colonização. Então, se eu separo as pessoas do mundo e coloco nelas crenças limitantes, punitivas, através do medo, eu domino todas essas pessoas, porque essas pessoas não têm nenhum tipo de informação. Elas só vão ter a informação que eu dou, que eu, como o sacerdote divino de Deus, o porta-voz de Deus, ou o cientista daquela região, o médico louco. Já não te disseram que em terra de cego, quem tem um olho é rei? Ou seja, qual a informação que nós tínhamos na época? Nós tínhamos as faculdades, universidades, os artigos científicos publicados pelos estudantes da época, o teatro, o circo, os livros. Nós tínhamos as relações sociais, as conversas com outras pessoas, com estudiosos da época, artigos psicológicos, nós tínhamos o despontar da filosofia, da sociologia, então nós estávamos caminhando para o novo iluminismo. Então, se eu tiro essas pessoas desse contexto, de toda a informação dizendo: o mundo não nos pertence, nós não somos deste mundo, nós não podemos nos envolver com as coisas mundanas, o que eu estou fazendo? Segundo os estudiosos da época, eu estou retirando toda a informação, eu estou isolando aquele indivíduo para que ele não obtenha nenhum tipo de informação histórica, nem psicológica. Eu vou falar que a filosofia é do diabo, que a psicologia é do diabo, que a literatura é do diabo, que os livros são uma mentira, que nós não podemos amar a mentira, então nós não podemos ler os livros, que o teatro também é uma mentira. Então eu vou dizer para essas pessoas que eles são os únicos escolhidos especiais. E como eles são os únicos escolhidos e especiais, eles não devem ter relações sociais com outras pessoas, já que essas pessoas são do diabo, elas são condenadas, elas são feitas no dia do juízo para o dia do mal. Então elas são pessoas do mundo, são pessoas mundanas. Então eu isolo essa parcela da população, retiro dessa parcela toda e qualquer informação, todo qualquer estudo, todo e qualquer desenvolvimento. E o que vai acontecer? O cérebro, a cognição do nosso cérebro humano, ele vai atrofiar, não é? Por falta de uso. Então essas pessoas vão ficar subjugadas a crenças limitantes e vão se tornar até mesmo perigosas e agressivas por defender essas crenças e defender essas ideias, assim como os animais ficaram agressivos com os outros animais que iam pela natureza, pelo instinto animal e não obedeciam à lei. Vocês já viram a tirinha de Mafalda? Que aquele que não lê, ele acredita em tudo que falam? O Wells se inspirou num cientista real para criar o seu personagem Monroe, Pierre-Louis Monroe de Maupertuis. Pierre foi um importante cientista da época, um importante estudioso que trouxe a primeira teoria da evolução. Ele foi precursor dos estudos. Foi ele que disse que nós viríamos dos animais, para que depois Darwin pudesse isolar o gênio e chegar lá na raça de primatas. Algo interessante que acontece no livro, que uma das leis de Monroe é não provar sangue. Isso traz também a teoria de Darwin, que nós não temos a dentição para comer carne, que a carne no nosso corpo humano ela só traz prejuízo, já que nós temos a dentição dos primatas. A nossa comida de origem são frutas e legumes. O personagem Prendick, ele o tempo todo censura as pesquisas do Monroe, a falta de ética, a falta de empatia com os outros seres vivos. Ele vai questionar a crueldade dos experimentos científicos que vivisseccionam os animais, que fazem deles uma mistura de híbridos e humanos e depois eles são simplesmente abandonados na ilha, nem homens, nem bichos. Ou seja, eles não recebem nenhum tipo de instrução. É colocado para eles uma lei para eles seguirem cegamente e só. Vou repetir a expressão-chave.
nem homens, nem bichos. O prefácio do livro nos conta que em um artigo de 1895, o autor do livro afirma: The Limits of Individual Plasticity, Saturday Review. Um ser vivo pode ser considerado uma matéria-prima, alguma coisa plástica, que pode ser tomada nas mãos e tão moldada e modificada que, na melhor das hipóteses, guardaria apenas um resíduo de sua forma e de sua fisionomia original. Ou seja, isso é alquimia. Eu preciso de uma célula viva e, através dessa célula viva, eu posso construir outra coisa. É assim que acontece com os vírus, não é? O vírus precisa de um hospedeiro e, se alimentando desse hospedeiro, ele se torna mais forte. De novo, vou trocar em miúdos. Eu preciso de uma matéria-prima para que essa matéria se transforme em uma criatura. Ou seja, nós, seres humanos, somos um conjunto, um emaranhado de células. Esse conjunto de células formou o nosso corpo humano. Então, se eu tenho essa mesma matéria-prima, que são essas células, eu posso fazer qualquer corpo que eu quiser, qualquer criatura, até mesmo fazer híbridos entre homens e animais. Assim, aperfeiçoando a raça humana, aperfeiçoando os nossos corpos. E esses estudos eram com o propósito de que o nosso corpo, ele não envelhecesse, ele não mais adoecesse, era encontrar o tal duelo perdido entre as espécies. A Ilha do Dr. Moreau é uma crítica à organização social, uma crítica às religiões, uma crítica à falta de ética da ciência, uma crítica à crueldade extrema dos experimentos científicos. É uma fábula da construção do pensamento darwiniano da evolução das espécies, além de uma crítica ferrenha ao colonialismo europeu, que invadiam terras com o intuito de civilizar os primitivos daquela região. Essa é uma leitura fascinante. Quando nós terminamos de ler esse livro, parece que a nossa mente expandiu, a nossa mente se abriu. O livro vai nos trazendo um novo olhar sobre os mistérios da vida, sobre a sociedade moderna. E o mais importante, esse livro nos auxilia na construção do pensamento crítico. Super indico, não só para os estudantes de letras, mas para todo leitor que quer adquirir cultura, pensamento crítico e autodesenvolvimento. Se essa aula foi útil para você, então não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, de interagir com o vídeo, de compartilhar o canal para que conteúdos de valor cheguem a mais pessoas. Este livro é uma edição da Alfaguara. É uma edição já fora de catálogo, mas que tem uma tradução maravilhosa. É um texto que não é um texto adaptado, ou seja, aqui tem o texto integral do autor, mas é um livro que você não vai encontrar pela Amazon, mas você pode comprar através de sebos ou nas mãos de colecionadores pela Shopee. Na Amazon você vai poder adquirir novas edições. E a edição que eu recomendo é a edição da editora Cartola, porque tem uma tradução mais fidedigna, além de ser um livro de extrema qualidade. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links direcionando as páginas para você adquirir os livros. Lembrando que entrando por esse link, comprando qualquer produto, o canal recebe uma pequena comissão. E você se torna um padrinho, madrinha desse projeto e ajuda a espalhar conteúdo de valor pela internet. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado dos estudos de hoje. Muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor. Te espero no próximo vídeo.